O Grupo O Nacional recebe essa semana o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Tudo bem, prefeito eleito? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Parabéns pela vitória. E campanha, não é? Eu acho que foi uma campanha limpa, justa. Qual é a avaliação que o senhor faz aí no primeiro momento da campanha eleitoral? Acho que foi uma campanha boa, uma campanha dura, na medida em que nós tínhamos 5 candidatos disputando a eleição, eram projetos muito diferentes e isso deu à população muitas opções de escolha. E é evidente, uma campanha municipal é sempre uma campanha muito dura, de muito debate, de muita discussão sobre as coisas que o governo fez ou que não fez. Mas na minha avaliação foi uma campanha em que Passo Fundo teve condições de fazer uma avaliação profunda e por isso ela foi positiva. Bom, a partir de 1º de janeiro, não é? O senhor assume então o comando da Prefeitura de Passo Fundo. Qual vai ser a marca do mandato de Luciano Azevedo e Juliano Rosso na Prefeitura de Passo Fundo? Olha, eu sonho com uma prefeitura resolvedora dos problemas, uma prefeitura transformadora da realidade da cidade. Uma prefeitura que seja moderna, que seja ágil, que seja rápida e que preste um serviço de qualidade ao cidadão em todas as áreas. Foi para isso que nós nos propusemos, eu e o Juliano, a disputar a eleição. E nós queremos também uma prefeitura muito próxima das pessoas, cuidando das pessoas. Uma prefeitura que não se omita, uma prefeitura que compartilhe com a comunidade os desafios e os resolva. É isso que nós queremos. Essa prefeitura resolvedora que o senhor fala, ela passa por uma administração essencialmente técnica, política, ou as duas coisas podem... Ela passa por ambas as posições, mas ela passa muito por uma atitude da prefeitura de admitir que existem os problemas e de focar na busca da solução. Vou dar um exemplo aqui. Segurança pública, né? É fácil empurrar a conta da segurança pública para o Estado. Nós não queremos fazer isso, nós queremos que a Prefeitura haja na segurança pública ao lado do Estado, intervindo também na segurança pública e compartilhando responsabilidades, ajudando o Estado a melhorar a vida das pessoas. Então, uma Prefeitura com atitude. A Secretaria de Segurança Pública criada pela atual administração não seria uma dessas alternativas? O senhor pretende manter essa secretaria? Sem dúvida. A Secretaria de Segurança Pública criada pelo prefeito Dipp foi um avanço. Agora nós queremos mais. Nós pretendemos ter uma ação de segurança pública mais efetiva, que não se resuma às câmeras de segurança. Nós queremos uma cidade mais iluminada, queremos ampliação do monitoramento por câmeras e trabalharemos para dotar a cidade de uma guarda municipal armada, treinada, equipada, andando na rua e ajudando a Brigada Militar, compartilhando com a Brigada Militar algumas responsabilidades, respeitando a importância e a função da Brigada, que tem a atribuição constitucional de fazer o policiamento ostensivo, mas ajudando a Brigada no que for possível. Bom, o senhor fez 5 vereadores, não é, na Câmara e, obviamente, vai precisar de um número maior de partidos aí, de vereadores, para realizar o trabalho, não é, junto com o Legislativo. Como é que vai ser esse processo aí de negociação agora com os próximos Olha, eu tenho muitos anos de parlamento, o Juliano também, nós dois fomos vereadores, nós conhecemos bem a Câmara de Vereadores. E a tradição aqui em Passo Fundo é de câmaras de vereadores que ajudam as administrações. O debate, a crítica, né, a discussão, ela sempre é positiva na medida em que a gente saiba respeitá-la, né? As pessoas não podem todas ter a mesma posição. Então é natural que exista oposição. Nós vamos respeitar a oposição. Mas nós também sabemos que existe uma tradição aqui de colocar o interesse público acima dos interesses partidários. Então não tenho dúvida de que nós teremos uma relação muito boa com a Câmara. Eu já conversei com todos os vereadores dessa semana, eleitos, aliás, aqui eu cumprimento novamente. Nós teremos uma relação tranquila durante os 4 anos, não tenho dúvida disso. Isso significa que outros partidos poderão fazer parte do seu governo? Olha, nós vamos avaliar isso, né? Porque na verdade agora começa o processo de construção e de montagem do governo. Acho que um grande acerto que nós tivemos foi não discutir cargos ou partilha de espaços antes da eleição. Isso fez com que a nossa
coligação pudesse se comportar como se fosse um único partido, como disse, aliás, o nosso coordenador da campanha, Tadeu Karzeski. Então não há nenhum compromisso de espaços pré-definidos. Nós vamos, a partir de agora, discutir isso com o vice-prefeito, Juliano Roso, que terá uma função muito importante no governo. Juliano será ouvido, será respeitado, será valorizado, suas opiniões terão importância e peso, né? E nós vamos também discutir com os partidos que estiveram conosco nesse primeiro momento. Nesse sentido, prefeito, o senhor se elegeu com uma grande coligação, com 12 partidos, e é claro que esse apoio durante a campanha, ele também, apesar do senhor falar que não foram negociados previamente espaços, vai se refletir agora na administração. Como fazer para equacionar tantas ideologias diferentes, e o senhor não tem medo que isso crie atritos internos, principalmente na hora de distribuir as secretarias? Não haverá nenhum problema, porque nós temos um projeto. O que nós discutimos antes foi o projeto. O projeto que nós construímos para Passo Fundo é um projeto que ouviu a todos. Todos acordaram em torno desse projeto. Os partidos foram ouvidos, como foi ouvida a sociedade, através de infinitas consultas que nós fizemos e de um seminário muito qualificado que formulou o plano de governo. Então os partidos participaram da formulação do plano de governo e obviamente serão ouvidos também na formação do governo. Nós teremos um governo de absoluta tranquilidade na relação com a cidade e na relação com a política. Durante os últimos debates, o senhor chegou a comentar que a ideia da sua administração também é diminuir um pouco o número de CCs. Como o senhor pretende viabilizar isso? Tem um percentual, já uma meta que o senhor pensa em? Não recordo disso. O que nós sempre defendemos é que os cargos, sejam eles de confiança, sejam concursados, eles têm que ser preenchidos na medida da necessidade. Eles em algum momento podem ser ajustados para cima ou ajustados para baixo, mas não há nenhuma previsão de alteração no número de cargos, pelo menos nós não discutimos isso durante a campanha eleitoral. Nossa candidatura não discutiu isso. Bom, você tem aí uma ideia de que a transição será bem tranquila, o prefeito Dib já se colocou à disposição. O senhor tem aí um primeiro encontro marcado com o prefeito? Não, ainda não. Eu pretendo, dentro aí de aproximadamente 10 dias, procurá-lo. Todo mundo sabe que eu tenho uma relação com ele que é a melhor, não vejo nenhuma dificuldade. Mas nós faremos o seguinte: na segunda-feira, à tarde, provavelmente, nós faremos uma reunião com o vice-prefeito, com os partidos e com os vereadores eleitos na nossa coligação. Queremos ouvir um pouco a todos, falar um pouco sobre o que estamos pensando, constituir um grupo de transição, já estou pensando nesse grupo, para que possamos aí fazer um encontro com o prefeito e depois, escaladas as pessoas que vão nos representar na transição, fazer com que ela aconteça da melhor maneira possível. E o que o senhor conhece da máquina pública em termos de situação atual hoje? O senhor tem conhecimento de algum dado, alguma informação que seja importante? As informações que nós temos, Omar, são as informações que são públicas e que estão no site da Prefeitura. E informações que chegaram até nós por meio dos vereadores que nos apoiaram com documentos oficiais do município. Agora é evidente que nós precisamos nos aprofundar mais, nos apropriar mais, mas eu tenho lido e ouvido os integrantes da administração sempre dizendo que há equilíbrio nas contas da prefeitura e eu não tenho nenhuma razão para não acreditar que isso seja real. Então, o atual governo contou com uma presença importante do governo federal com projetos e recursos que foram trazidos para Passo Fundo. Como que o senhor pretende fazer para manter essa conexão com o governo federal? O PCdoB vai ser esse elo de ligação? Como manter esse bom relacionamento? Olha, isso é algo que foi discutido na campanha, mas eu acho que é importante. A relação hoje entre os governos ela é institucional, né? Ela independe se o governador ou o prefeito são do mesmo partido ou se a presidente é do mesmo partido do prefeito. O que há é uma relação que é institucional. Existem repasses de recursos que são constitucionais, que são direito dos municípios, nós teremos acesso a todos eles, e existem recursos captados através de habilitação dos municípios nos projetos do governo federal, que nós faremos, né, através dos critérios técnicos definidos pelo governo federal, e também há recursos de emendas parlamentares. Aliás, muitos deputados federais
da base do governo federal já se disponibilizaram, já se dispuseram para nos ajudar. Então não tenho nenhuma dúvida de que a relação será a melhor, seja com o governo do Estado. Ontem mesmo eu conversava com deputados do PT, que são meus colegas na Assembleia, que têm já assegurado essa relação, com o governo federal será da mesma maneira. E os partidos que estão conosco, não só o PCdoB, que é um parceiro importante, mas o PRB, o PPL, o PSD, que tem uma grande bancada federal, todos eles estão sintonizados conosco no sentido de manter Passo Fundo sempre linkada com Brasília e com Porto Alegre. O senhor falou anteriormente que a oposição faz parte do processo democrático, né? O senhor está preparado aí para enfrentar qualquer situação. O senhor teme alguma oposição mais radical e forte do PT, por exemplo? Não, eu tenho todo o respeito pelos vereadores que foram eleitos pelo PT. É uma bancada numerosa, são 4 parlamentares, conheço os 4. Os 4 têm serviços prestados à comunidade que os credenciam para realizarem um bom mandato. Nós podemos ter divergência pontual em relação a este ou aquele tema e tenho certeza de que teremos convergência em relação a muitas das nossas propostas, que aliás vão surpreender a cidade em muitos momentos. Em que sentido você poderia nos adiantar alguma coisa? No sentido de admitir que nós possamos reproduzir aqui políticas de sucesso que foram implementadas em muitos governos de muitos partidos, inclusive do PT. O que é bom nós podemos fazer aqui sem nenhuma dificuldade, sem nenhum preconceito. Pois é, aliás, uma dos seus lemas, não é, durante a campanha foi manter o que está bom e mudar o que não está. O que está bom no município que o senhor acha que não deve ser mudado? Um exemplo, eu poderia falar muitas coisas, porque eu acho que Passo Fundo é uma cidade muito boa, todo mundo sabe disso. Mas nós achamos que o projeto de atração de empresas que foi feito aqui para a cidade, no qual eu participei, embora durante o período eleitoral isso tenha sido um pouco discutido, mas o projeto é um projeto interessante, deve ser mantido e até aperfeiçoado. Nós continuaremos tendo um foco na atração de empresas que diversifiquem a nossa matriz econômica. Isso está dando certo. Agora, é evidente que nós queremos melhorar isso, nós queremos colocar também mais apoio ao micro e ao pequeno empresário local, prestigiar quem está aqui, preparar a mão de obra, mas esta foi uma política que deu certo, que nós queremos continuar. Essa questão de que durante a campanha o senhor foi aí citado de não ter votado os incentivos para 2 grandes empresas de Passo Fundo, isso que o senhor causou algum tipo de constrangimento ou dano político, digamos assim? Não, acho que dano político não, na medida em que nós vencemos as eleições. Eu tenho uma coisa, Zumara, que eu tenho comigo. Você constrói uma eleição, uma vitória, uma derrota, uma vida pública ao longo de muitos anos. A comunidade me conhece na política há 20 anos e sabe que eu jamais deixaria de praticar uma ação em defesa de Passo Fundo. Não sou só eu, qualquer um de nós aqui que faz política na cidade teria essa característica. Quando eu não votei os projetos lá da Manitowoc e da BS Bills, eu não votei porque havia acordo de lideranças que garantia que os projetos seriam aprovados por unanimidade. Um foi aprovado por 48-0, outro foi aprovado por 42-0. Quer dizer, com a minha presença ou sem ela, os projetos seriam aprovados, como de fato foram. Agora, fui eu que pedi para que o governo acelerasse a votação, fui eu que pedi o acordo para que os projetos fossem ao plenário, e não estava naquele momento porque tratava de outros assuntos de interesse de Passo Fundo. Agora, vê o tempo que eu levei aqui para explicar. Não se explica isso num comercial de 20 segundos, mas já passou.